Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ilumine o coração de todos nós. Amém? Que Deus ilumine os nossos corações, nossos lares, nossa família. E que Deus nos livre de toda maldição que está vindo sobre a terra. Infelizmente, nós temos vivido dias dolorosos, dias muito constrangedor. E muitos ainda não se deram em conta o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Eu quero levar essa palavra da profecia contra Jerusalém. Não é uma profecia contra Samaria, contra a Babilônia, contra do mar, ou contra os egípcios, ou uma profecia contra Damasco, Efraim, coisa assim. Profecia contra o Egito, contra a Etiópia. É a profecia contra Jerusalém. Ou seja, a profecia contra o povo que se diz ser de Deus. Ou seja, é uma profecia não contra Tiro, não é uma profecia contra a outras terras. É uma profecia contra Jerusalém. Quando fala contra Jerusalém, está se referindo contra a igreja, contra aqueles que se diz ser filhos de Deus. E eu quero ler aqui em Isaías 22, capítulo 22, versículo 12, 13 e o 14. Presta atenção. É uma profecia contra Jerusalém. Quem é Jerusalém? A terra do Senhor Jesus. A terra do povo que se diz ser de Deus. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Ou seja, Deus, Ele nos convida a chorar nos seus pés, a prantear nos seus pés, rapar a cabeça. O que é rapar a cabeça na Bíblia? É se humilhar, porque naquele tempo, quando o homem rapava a cabeça, era sinônimo de humilhação. Era sinônimo de humilhação. Então o Senhor, Ele nos convida a chorar, a prantear diante dos seus pés. Escute bem, o Senhor dos exércitos, Isaías 22 e 12, 13 e 14. O Senhor dos exércitos, nos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Ou seja, prantear profundamente. Prantear profundamente. Porém, é só gozo e alegria que se vê.
Escute bem, igreja do Senhor. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício, né? Ou seja, cingir o cilício em profunda tristeza. Ou seja, cingir o cilício quer dizer profunda tristeza. Porque naqueles dias só se vê gozo, alegria que se vê. Matam-se boi, degola-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, aqui está falando de quê? Aqui está falando que os homens, naquele dia que o Senhor chama para chorar, prantear, rapar a cabeça, ou seja, não precisa se rapar a cabeça hoje, se humilhar. Naquele tempo, rapar a cabeça era um exemplo de humilhação, né? E cingir o cilício, ou seja, em profunda tristeza. Porque muitos só vivem em gozo e alegria que se vê. Mata-se boi, degola-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Posso traduzir para vocês? É aquela pessoa que diz assim, vamos comer hoje, fazer churrasco, beber, vamos festar, fazer festa, vamos fazer churrasco, porque nós vamos comer hoje e amanhã vamos morrer, tudo vai acabar. Mas não é. Ou seja, enquanto Deus chama o povo para chorar, plantear, cingir o cilício, ou seja, chorar em profunda tristeza, muitos estão matando bois, ovelha, fazendo festa, tomando vinho e se divertindo. Mas no versículo 14 o Senhor diz assim, mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, diz, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Então escute, as pessoas dizem, vamos comer, vamos fazer churrasco, beber, porque amanhã vamos morrer, tudo vai acabar. Mas Deus disse, não. O Senhor dos exércitos diz aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade será cobrada. Essa maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, aqui em Isaías 22, versículo 12, 13 e 14, diz que o homem, e quando Deus chama eles para se arrepender dos pecados, para se humilhar diante do Senhor, os homens se preocupam em matar bois, ovelhas, fazer churrasco, bebida, festas e noitadas. Mas o Senhor diz, isso não vai passar até que todos paguem por cada um dos seus pecados. Isso Deus fala, irmão, é com aqueles que se diz ser da família cristã. Imagina com os ímpios, né? Imagina com os ímpios o que é que Deus não vai falar. Então, é a profecia contra Jerusalém, que Deus vai cobrar profundamente. Deus está nos chamando para nos humilhar diante dele. Deus está chamando para nós se humilhar diante dele. Porque, irmãos, vai vir dor, vai vir amargura, vai vir morte, vai vir desavença, vai vir doenças aí, porque os homens não querem se arrepender, não querem chorar, prantear nos pés do Senhor, com profunda tristeza. E não é com alegria não, como muitos fazem aí não. Hoje eu ouvi uma palavra muito boa. Hoje eu ouvi uma palavra que eu vou conquistar o meu carro, minha casa própria.
Eu vou conquistar o meu carro, minha conta bancária. Eu vou conseguir meus objetivos. Eu vou me formar, vou ser um doutor, um advogado. Sim, amém. Batalhe por isso. Mas Deus está dizendo, o Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar, rapar a cabeça, ou seja, você não vai rapar a cabeça mais, mas isso representa humilhação, e cingir o cilício, ou seja, em profunda tristeza. Porque o homem só gozo e alegria que se vê na vida deles. Mata-se bois, degola-se ovelha, come-se carne, bebe-se vinho, festa e mais festa, porque eles dizem, amanhã vamos morrer, tudo vai acabar. Mas o Senhor diz, e se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, você que me escuta agora. Deus, ele pune Jerusalém. A igreja do Senhor está ferida, porque está preocupada com coisas vãs, vaidade, com aparência. Mulheres que vai para frente do espelho, parece que faz uma morada, passa 1 hora, 2 horas na frente do espelho, querendo mudar a aparência. Homens avarentos, egoístas, só pensam em si próprio. Acredita em tudo e em todos, menos na palavra de Deus. Aceita tudo, menos a palavra de Deus. Escute, você pode fazer festa, churrasco e tudo mais. Mas fique sabendo que os seus pecados estão acumulados, escrito com o ponteiro de Deus, para você pagar dolorosamente, se você não se arrepender. Se você não procurar o caminho da retidão. Se você não procurar andar nos preceitos do Deus Altíssimo. Enquanto muitos vão estar aí nos bares, sentados, desfrutando, né? Os feitos dele ou dela, está escrito com o ponteiro de Deus. Escrito e ninguém pode apagar, até que você se arrependa dos seus pecados. A sua família está em jogo. A salvação da sua família está em jogo. A nossa vida está em jogo. Porque nós damos brecha e lugar para o mal trabalhar nessa terra. Isaías capítulo 22, versículos 12, 13 e 14. Não pense que você fazendo festinha de churrasco vai mudar a sua história. Você vai ter problemas, eternamente problema. Que Deus abençoe.